Marcos 11, do 1 em diante. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isto, dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta entre 2 caminhos e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinham mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Mas nós vamos ver um pouquinho dos acontecimentos aqui da entrada de Jesus em Betânia, né? Jesus, junto com os seus discípulos, ele se aproximou de Jerusalém, né? Todos iam para Jerusalém na Páscoa, para celebrar a Páscoa. A Páscoa era celebrada em Jerusalém. Então, foi na semana, um pouquinho antes da celebração da Páscoa, que foi também a morte de Jesus, esse episódio aqui. Então, a entrada dele em Jerusalém se deu nisso, uma semana antes da Páscoa e da sua morte, né? E Jesus vem, então, e aqui nós temos ele mandando buscar uma jumenta, né? Uma jumentinha para ele entrar em Jerusalém em cima dessa jumentinha. Por que que Jesus fez isso? Por que que ele mandou, então, pegar essa jumentinha para que ele pudesse entrar? Para que se cumprisse uma profecia. Porque a Bíblia, ela se cumpre. E essa profecia, o pastor vai colocar ali para nós, é Zacarias 9:9. Então, Jesus cumpriu essa profecia nesse relato aqui. Diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Quem escreveu isso foi Zacarias. E Jesus, então, ele cumpre essa profecia de Zacarias. Então, esse é um dos motivos por qual Jesus mandou buscar esse jumentinho para que ele entrasse em Jerusalém. E é muito bom a gente ver isso, né? Que uma profecia feita há muitos anos antes de Jesus nascer, Jesus cumprindo ela fielmente. Então, nós vemos, este foi um dos motivos, então, que Jesus, ele cumpriu essa profecia. Ele não entrou montado num cavalo, como seria de um rei, né? Porque a profecia dizia que ele viria humildemente montado em um jumento. E assim Jesus cumpriu, então, aqui um pouco antes da sua morte,
Jesus cumpre então essa profecia de Zacarias. E como a gente vem ver a Bíblia sendo cumprida através de Jesus. Tudo que foi profetizado sobre ele, muitos anos antes, Isaías profetizou cerca de 700 anos antes, Zacarias 500 anos antes, e agora então vem se cumprindo, né? Ele nasceu em Belém, ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. Nós logo vamos estar comemorando o Natal. E o Natal e a Páscoa, o mundo deturpou muito essas comemorações. Mas nós temos muitos motivos para comemorar o Natal. Primeiro, o Natal, para nós, é o amor de Deus revelado a nós, ele dando o seu filho para nascer por nós, ali em Belém. Este foi o amor de Deus por nós, de seu filho vir ao mundo ali em Belém. E a Páscoa foi a morte de Jesus. Aí, então, é o amor de Jesus por nós, se entregando na cruz. Então, o Natal é um símbolo de amor por nós, e a Páscoa é um símbolo de amor por nós. Um de entrega, Deus entregando seu Filho ao mundo, e outro entrega da vida, Jesus entregando sua vida por nós. Então, ainda que o mundo deturpou muito essas datas, e nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e tudo mais, mas nós temos motivos sim, irmãos, para nos alegrar pelo nascimento de Jesus. O mundo pode ter invertido a comemoração, mas nós cristãos, nós temos que comemorar da maneira certa e nos alegrar sim, porque o Salvador nasceu. Jesus entregou seu Filho a nós. Então, nós temos que ter essa consciência que muitas vezes a gente não tem. E o primeiro ponto aqui do nosso estudo é um estranho pedido. Versículo 1 e 2 relata um pedido estranho que Jesus fez para os seus discípulos. Imagine a cena. Jesus está voltando de Betânia com seus discípulos. Quem lembra qual a distância entre Betânia e Jerusalém? Se vocês não sabem, quando Lázaro morre, está lá a distância de Betânia e Jerusalém. Betânia e Jerusalém eram pertinhos, não era muito longe. Então, só que eles estão indo para Jerusalém, a Páscoa se aproximava. Imagine, porque nós temos que entender que até Jesus, todas as festas do povo de Deus eram feitas em Jerusalém. Era no templo, ao redor do templo. Então, assim, as festas do Antigo Testamento, e eram 4 festas por ano que o povo judeu comemorava, todas elas eram para a nação toda e em Jerusalém. Quem aqui já viu que os muçulmanos eles vão para Meca? Todo ano vão a Meca, e aquela é muita gente lá, porque para eles o sagrado é Meca. Estou trazendo isso para a memória para a gente ter uma ideia de como era Jerusalém. Todos iam em Jerusalém, por quê? Porque se acreditava, e na época era, que só no templo se adorava Deus. Então eles iam para Jerusalém para adorar a Deus, para fazer o sacrifício da Páscoa. Então vocês imaginem, havia muita gente rodando ali pelos caminhos em volta de Jerusalém, dentro de Jerusalém. Essa época era uma época de muito tumulto ali. Então ele está indo com seus discípulos e ele fala, vocês vão lá e vão pegar um jumentinho para mim, e esse jumentinho vai estar assim, 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 assado. Que pedido inusitado de Jesus, né? Os discípulos devem ter olhado um para o outro.
Para que isso agora? Nós estamos quase em Jerusalém, né? Para que ele vai querer um jumentinho agora? Né? É um pedido meio estranho de Jesus, né? Irmãos, Jesus já pediu para você algo meio estranho? Jesus já te fez ou te comissionou a fazer algo que você não entendeu? Mas por que eu tenho que fazer isso? Você já teve essa experiência com Deus? De Deus, de repente, colocar no seu coração, vai visitar fulano de tal, ore por tal pessoa. Do nada, assim. Vai orar por tal pessoa. Olha, vai lá dar um abraço em tal pessoa. E a gente às vezes fica, mas como assim? Por quê? Né? Por quê? Por quê? Porque a gente é muito querer saber os motivos, né? Eu falei assim que os discípulos devem ter se olhado, porque eu estou relatando da minha visão humana, né? Já pensou, Mike, se o pastor Isaías chegasse aqui para você, falasse, Mike, vai lá buscar para mim um jumentinho? A nossa visão humana mas para que isso? Nossa visão humana, irmãos, é querer explicação. Para quê, por quê, como, quando, onde. Nós somos assim. Só que com Deus, as coisas de Deus são diferentes. Deus não precisa nos dar explicações. Eu creio que, ainda que talvez os discípulos se olharam, né? Jesus falou, está falado. Lá foi, porque diz o texto que ele pede para 2 dos seus discípulos irem, né? Eles 2 pegaram, tá bom, vamos lá. Trazendo, irmãos, um pouco para a nossa vida, é assim que funciona com Deus. Deus não tem que nos dar explicação daquilo que Ele pede para nós. Porque se Ele tivesse que nos explicar algo, Ele não seria Deus. Ele seria um chefe, talvez, algo assim, né? Que precise explicar motivos. Mas Deus não. A nossa parte não é questionar e pedir explicações para Deus. A nossa parte é simplesmente obedecer. Tá bom, Jesus. Estou entendendo nada, mas eu vou lá. Os 2 discípulos, não estou entendendo para que ele quer um jumento agora, mas eu vou lá. Eu vou atrás desse jumento. Como que Jesus sabia que tinha um jumentinho amarrado lá? Entendeu? A nossa mente humana é de questionar. Mas como assim, Senhor? De quem é o jumento? Vou ter que pagar alguma coisa, né? Jesus disse, não, vai lá. E se alguém perguntar alguma coisa, diz que o Senhor precisa desse jumento. Estranho, né, irmãos? Se coloque no lugar desses discípulos. Que coisa estranha que Jesus pediu para eles. Quantas vezes Deus pede algo para nós e por causa dos nossos questionamentos, nós deixamos de fazer o que Deus pediu. Nós deixamos porque nós começamos a colocar empecilhos para fazer o que Deus pediu. Mas isso, mas o que a pessoa vai falar? Eu vou lá dar um abraço na pessoa? O que a pessoa vai falar? Né? Nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão falar, o que vai isso, qual a explicação que eu vou dar, do que nós dizer, olha, Jesus mandou eu fazer isso, e eu vim e estou fazendo. Porque foi exatamente o que ele mandou os discípulos. Vai lá e diz que o Senhor está precisando do animalzinho e vocês vão levar. Quantas vezes, irmãos, nós não ouvimos a voz de Deus? Ou quando nós ouvimos, a gente não coloca em prática na nossa vida porque nós ficamos questionando. Mas por quê? Mas será? Então, assim, irmãos, se Deus te pediu e você tem certeza que veio de Deus, por mais que você ache meio estranho, meio esquisito, só obedeça, irmão. Só obedeça.
Talvez lá na frente você vai entender o porquê. E talvez você não vai entender, porque Deus não tem que nos dar satisfação de nada. Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele faz o que Ele quer. Então, Ele não tem que me dar satisfação. E eu, como servo que digo que sou, eu obedeço. Porque o servo obedece o que manda o seu Senhor. Então, a mim só cabe obedecer. Né? Obedeça, ouça a voz de Deus, deixa Deus te usar. Deus queria usar um jumentinho, irmãos. Deus queria usar esse jumentinho. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te proporcionar coisas na tua vida. Não entre com questionamento, não ache, né? Porque muitas vezes nós deixamos de fazer o que Deus pede para nós, porque nós estamos mais preocupados em questionar do que obedecer. E Deus, às vezes, quer ver o quanto nós somos obedientes. É por isso que, às vezes, Ele nos pede coisa que nós não entendemos. Não precisa entender, basta obedecer. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles não entenderam e eles foram lá buscar o tal jumentinho, que nunca fora montado. No mundo antigo, todo animal que era para algo sagrado, para uso sagrado, ele não podia ter sido domado. Por isso que Jesus, ele também quis um jumentinho que não tinha sido domado. Nunca tinha ninguém andado em cima do jumentinho. Porque era assim que funcionava no mundo antigo. E por que isso? Porque quem que o jumentinho estava levando em cima? O próprio Salvador. Mais sagrado do que isso, impossível, né? Mais sagrado do que levar Jesus em cima. Então, tudo isso, irmãos, parece tão bobo, né? Um jumentinho que ninguém... Tudo isso tem um simbolismo por trás. Jesus, ele estava cumprindo toda a Bíblia, nos mínimos detalhes. Parece um detalhe tão bobo, né? Por que tinha que ser um animal que ninguém tinha montado? Mas tem uma explicação. Porque todo animal que era para algo sagrado não podia ter sido domado. E este animal, ele ia levar o próprio Salvador em cima. Mais sagrado que isso, né? Então, tinha um porquê de ser um animal assim. E fazendo uma analogia, irmãos, entre nós, né, entre o que aconteceu aqui e nós, se alguém quer servir a Jesus, como esse jumentinho, ele foi servir a Jesus. Ele foi usado para servir a Jesus. E se alguém quer servir a Jesus, ele não pode estar vinculado a outro tipo de autoridade. Quem quer servir a Jesus só pode estar vinculado à autoridade de Jesus. Só de Jesus. É uma analogia entre o jumentinho e nós. Né? É uma analogia, irmãos. Se nós queremos servir a Jesus, nós não podemos ter vínculo com nenhum outro tipo de autoridade. Só Jesus. Então, não dá, a Bíblia diz que não dá para servir dois senhores. Né? Então, não dá para mim, eu creio em Jesus e creio em mais alguma coisa. Eu estou dividindo a autoridade sobre a minha vida. Seja um santo, seja um espírito, a qualquer outra coisa. Então, Jesus, ele não divide a sua autoridade com ninguém. Quem serve Jesus tem que servir só Jesus. Não dá, irmãos, para nós dizermos que somos cristãos
E mais alguma coisa, como o pastor falou na resposta de sábado, né? Sobre o ecumenismo. Não posso dizer que eu sirvo a Cristo e vou assistir um culto num terreiro. Ou vou assistir um culto num outro lugar em que há outra autoridade além de Jesus. Então, Jesus, essa analogia é muito simples para nós entendermos. Não há outra autoridade sobre a nossa vida além de Jesus, irmãos. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. É a autoridade máxima, né? Quem governa o nosso corpo, irmãos? Está tudo aqui, né? Tudo que acontece no nosso corpo está aqui. Quem comanda todo o nosso corpo é a nossa cabeça. Então, quem comanda a igreja, que é o corpo de Cristo, é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Então, ele é a autoridade da igreja. Ele é a autoridade sobre a minha vida. Somente ele, ninguém mais. Em segundo lugar, né? Jesus diz, desamaram e o tragam a mim. O mesmo não poderia ser usado por Jesus se não fosse solto. Ninguém pode ser portador do Senhor se não for liberto. O jumentinho é uma analogia, irmãos. O jumentinho estava lá amarrado. Jesus disse, solte ele e traga para mim usar. Ninguém pode servir a Jesus se não for liberto, irmãos. Primeiro precisa ser liberto. Liberto do que no nosso caso? Liberto do pecado, irmãos. Liberto das amarras do pecado. Liberto de tudo o que o mundo nos prendeu. Para servir a Jesus, primeiro eu preciso me libertar das amarras do pecado, dos vícios, dos espíritos malignos que eu dei legalidade para agir na minha vida, dos pecados, todos eles, né? Então, nós precisamos. Por isso que a conversão é um processo. A conversão se dá a partir do momento que eu digo sim para Jesus, mas ela é um processo. Porque tem pessoas, por exemplo, quem vem do espiritismo, leva muito tempo para ser liberto. Porque deu muita legalidade para Satanás. Satanás ele não desiste fácil, né? Ele não aceitou Jesus, então agora acabou para mim. Não. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão. E quando foi dado uma legalidade para ele, ele vai, eu vou dizer assim, ele vai, a vida toda da pessoa ele vai estar tentando de novo ganhar. Porque ele perdeu. Quando a pessoa aceita Jesus, o inferno perde. Satanás não quer isso. Então, quando uma pessoa dá legalidade para Satanás, o período de ser liberto é mais demorado. Porque ela deu legalidade, né, para os espíritos agirem. É uma coisa tão boba, irmãos, que às vezes ainda no meio da igreja se é menino nisso, benzimento. Quando você benze você ou leva seu filho para benzer, é espiritual isso. Não é um ritual só. Isso abre portas no reino espiritual. Você está dando legalidade para espíritos agirem na sua vida ou na vida do seu filho. Simpatia. Eu vejo cristãos que fazem simpatia. Irmãos, tudo isso envolve o espiritual. E você está dando legalidade para o espiritual na vida da pessoa. Então, é muito sério essas coisas. É muito sério. Mas a minha família não é crente e pegou meu filho, o que eu ia fazer? Você vai fazer é não deixar. De jeito nenhum. Por quê? Porque você está colocando a vida do seu filho em risco.
né? Ah, mas é só uma simpatiazinha. Seja grande ou pequenininha, dá legalidade, irmãos. O mundo espiritual, ele é real. Nós não podemos ver, mas ele é real. E ele é sensível. Quando ele diz que ele brama como leão, e ao nosso derredor, ele está só esperando uma brechinha para ele entrar. Então, nós temos que tomar cuidado, coisinhas bobas, irmãos. Uma vez, uma irmã da igreja teve filho, e aí eu fui visitar o neném, e ele estava com uns fiapinhos assim em cima da testa do nenê. Ah, não, porque ele deu soluço, daí tem que pegar o fiapinho de não sei o quê, fazer não sei o quê, e pôr na testa da criança. Parece uma coisinha tão boba, né, gente? Mas isso é simpatia. Deus não aprova esse tipo de coisa. Tudo que mexe com o culto sem a presença de Deus, irmãos, é pecado. No final do ano, a gente vê muito crente simpático. Coloca vermelho no final de ano, veste branco, muitos até pulam onda, entendeu? Gente, tudo isso é superstição. Como é que chama aquela outra cor lá que é para riqueza? Amarelo. Oi? Amarelo. Então, assim, gente, cada cor tem uma coisa. No final de ano, eu faço questão de usar outras cores para não ser confundido. Então, a gente não pode dar margem para que a nossa fé seja questionada. Nós não temos nenhuma outra amarra a não ser Jesus Cristo. Nós não temos superstição. Nós não cremos em agouros, né? A gente não crê nessas coisas. Mas tem muitos cristãos que ainda estão presos a essas coisas. Que assim, ó, eu fico triste de ver como cristãos nessas épocas se dobram a essas coisas pagãs, essas coisas vis, que nada tem a ver com o nosso Deus. Eu fico triste, porque mostra que ainda a sua fé não está somente em Jesus Cristo, tem ainda amarras. E outra autoridade além de Jesus não pode existir, irmãos. O vermelho vem da onde? A cor vermelha para o Natal vem da onde? Ah, do Papai Noel. O que esse abençoado tem a ver com Jesus, irmãos? O Papai Noel ele vem de um santo. Era um homem que ele dava presente para as crianças que não tinham condições, tal. Ele fez uma boa obra. E aí juntaram para mesclar, né? Mesclar tudo, juntaram isso aí com o nascimento de Jesus e fizeram uma salada e enfiaram goela abaixo da humanidade, descentralizaram Jesus. E hoje o Natal é um comércio, só um comércio. Quem realmente, digamos, é o aniversariante, é o que menos ganha presente. O nosso aniversariante do Natal é Jesus Cristo. Quem deveria, então, ganhar presente era ele, não nossos filhos, por exemplo. Né? O Natal do meu filho Fernando é no dia 4 de dezembro, foi a data que ele nasceu. Aí eu posso dar um presente para ele de aniversário. Dezembro, se nós comemorarmos o Natal, é o aniversário de Jesus. Então, o vermelho, a cor vermelha, ela não vem de Jesus, não tem nada a ver com Jesus. Nós não vamos achar no Novo Testamento falando que Jesus usou vermelho. Então, por aí, o cristão, por aí já pode dizer, não, mas isso não tem nada a ver com Jesus. Então, não tem a ver com Jesus, não tem a ver comigo. Tudo que não tem a ver com Jesus, irmãos, não tem a ver com nós. Tudo. Pode parecer bobeira. Pode parecer. Não tem a ver com Jesus, não tem a ver comigo, eu não participo.
A cor da roupa vai mudar alguma coisa? E essas mesmas pessoas que têm essa superstição estão todo ano com essa superstição e todo ano a vida continua do mesmo jeito. Então, não funciona, né? Então, para começar, não funciona muito, né? Começasse a usar amarelo atrás de dinheiro, estava todo mundo rico, né? Todo mundo ia usar amarelo. No outro ano ia ficar todo mundo rico. Né? Tudo que move o sobrenatural sem a presença de Jesus é pecado. Outra coisa, eu vejo cristãos que lê horóscopo. Jesus amado. Eu sou de peixes. Eu sou de sei lá o quê, eu só sei de peixes. Só sei peixe, tem um monte, né? Mas escorpião, sei lá o quê. Eu sou de... Você não é disso coisa nenhuma, irmão. Repreendo em nome de Jesus. Você é de Jesus Cristo. Horóscopo não tem nada a ver com cristão. Isso é ocultismo sem a presença de Jesus. Jesus não está nesse negócio. Então não é para o cristão. É ocultismo. Mas dá certinho. A Bíblia diz que Satanás, ele faz cair fogo do céu. Vocês acham que não vai dar certinho? Como que ele vai enganar? Como que o anticristo vai enganar? Se ele não fizer as coisas dar certinho? Se liga, irmão. É claro que tem coisa que dá tão certinho. Tem que dar certinho. Porque senão não engana ninguém. Mas eu leio lá, dá certinho. Claro, irmãos, tem que dar certinho. Porque senão, quem que vai ir atrás? É que nem esse joguinho, né? Que agora está um monte de gente viciada aí no joguinho, perdendo dinheiro. O pastor esses dias conversou com uma pessoa, o filho dele está lá numa situação deplorável por causa desses negócios, mas logo que começa a jogar, a pessoa ganha. Né? Dá certinho. É para enganar a trouxa, né? O começo dá certinho, depois que a pessoa já viciou, aí não ganha mais nada. Né? Além do prejuízo, claro, né? Então, irmãos, não há outra autoridade sobre a nossa vida além de Jesus Cristo. Ele é a nossa autoridade. Segundo ponto, o Senhor precisa dele. É estranho, né? Jesus falar para os discípulos falarem isso, que Jesus precisava do jumentinho. É estranho a gente ver essa frase, né? Que nem anteriormente a pastora falou do cultuar, né? Aí eu estava conversando com o Rogério e falei para ele, que nem quando a gente vai em um casamento em outra igreja. Eu não estou lá para cultuar a Deus, só que é um culto e eu estou participando daquele culto. Então, eu estou errando, concorda? Apesar de eu não ter ido lá para o intuito de cultuar, eu acho assim, eu ir num casamento que é um juiz de paz que está fazendo, por mais que seja uma pessoa de uma outra religião, ok, que é um juiz de paz, não está tendo um culto. Agora, quando eu entro numa igreja católica para participar desse casamento, eu não estou participando do culto também? Boa pergunta da Carol. Por exemplo, eu sou convidada para um casamento numa igreja católica, eu não estaria participando do culto. Não. Desde que você não participe do culto. Por quê? Mesmo que seja o Pai Nosso, nós não falamos. Entendeu? Você não vai rezar com eles, você não vai falar o Pai Nosso com eles, nada do que eles fazem. Você está ali pela pessoa que te convidou. Você não vai prestar culto. Então, nós podemos ir num casamento? Podemos, pela pessoa que nos convidou. Pela amizade que temos. E é um ato também de depois nós poder convidar para a nossa igreja. A gente não vai prestar culto, a gente não vai participar, entende? Do ritual religioso daquele momento. Entendeu? Porque vamos dar um exemplo assim. Se a gente levar muito assim, eu não sei aqui na Posse, mas lá em Pedreira tudo tem nome de santo. Padaria, mercado, açougue, até bar, as fábricas lá de Pedreira, tudo tem santo no meio, tudo.
se eu olhar por esse jeito, então eu não posso consumir nada que vende naquele local, né? Então, fica uma coisa, né? Não, eu não estou comprando porque é Santa Clara, digamos assim, a padaria do meu bairro. Eu estou comprando pão na padaria. E a Bíblia diz que pela oração tudo é santificado, né? Então, quando você compra qualquer coisa, você vai orar consagrando a Deus. Então, pela oração tudo é santificado. Se quebra ali tudo. Quando a gente vai numa padaria, no nosso caso a padaria Santa Clara, comprar pão, o pão que nós estamos comprando lá não é consagrado a ídolos. É diferente quando a gente vai numa festa que é de um determinado ídolo. Tudo naquela festa é consagrado a ídolo. Por exemplo, ali no centro, né, quando tem aquela festa lá, tudo que tem lá é consagrado ao ídolo. Não na padaria. Padaria particular. Você vai lá, pega o pão que não foi consagrado para Santa Clara. É só o nome da padaria. A gente ora, é quebrado, é consagrado a Deus. Então a gente não pode também ser extremista ao ponto de nem esse tipo de coisa a gente não ser reticente. Isso aí é só orou, está consagrado a Deus, pronto, acabou. Agora é diferente você ir lá na festa de Santa Clara, por exemplo, né, ir lá e comprar a maçã do amor, porque você gosta de maçã do amor. Não, é diferente. Porque se alguém te ver lá, vai dar problema em relação ao nosso Deus. Certo. Então, porque, irmãos, isso que a Carol falou, porque tem muitos cristãos que vão, ou num casamento, ou alguma coisa que é convidado, e aí fala assim, não, rezar, eu não vou rezar. Mas daí começa o Pai Nosso e faz o Pai Nosso. Daí é uma reza, entendeu? Não pode nem o Pai Nosso. Irmãos, uma coisa, para a gente ganhar as pessoas, a gente tem que ser sábio. A gente não pode ser... E ser sábio não é ser formado. Não. Ser sábio é o quê? A gente precisa ter respeito. Ainda que a crença deles esteja errada, na fé deles, aquilo é o Deus deles. Entende? Vou dar um exemplo bíblico para vocês entenderem. Quando Paulo estava lá em Atenas, né? E tinha muitos deuses lá. Paulo, ele não falou mal dos deuses do ateniense. Mas ele viu lá que tinha um altar sem Deus nenhum lá e escrito ao Deus desconhecido. E aí, então, Paulo, ele não ofendeu os atenienses, ele não falou mal da fé deles. Ele pegou aquele ganchinho lá e falou, olha, vocês não conhecem esse Deus, mas eu conheço esse Deus. Eu estou servindo a esse Deus desconhecido, que vocês até cultuam, mas não sabem quem é. Hoje eu vou mostrar quem é esse Deus desconhecido. Sabedoria, irmãos. Sabedoria. Então, se nós estivermos, por um acaso, num lugar e venha ter algo que é contrário à nossa fé, nós não vamos participar. Mas jamais a gente vai faltar com respeito com as pessoas. Porque a maior jeito de nós evangelizarmos é mostrando Cristo. Nós não vamos brigar com a fé das pessoas. Nós vamos apresentar Cristo. Porque, irmãos, em última instância, quem vai escolher se quer ou não é a pessoa. Então, a gente apresenta, ela já conhece isso. E a gente apresenta isso. E aí ela decide quem ela quer. Então, nós precisamos ser sábios, irmãos. Há uns anos atrás, apareceu um pastor, né, quebrando uma imagem. Isso é estupidez, irmãos. A gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente precisa ter respeito. Por quê, irmãos? Eu sei que aquilo é só uma imagem. Mas a pessoa que não conhece a verdade, aquilo é o Deus da pessoa. Ela coloca a fé dela naquilo lá. O pastor Isaías,
ele sempre que ele evangeliza alguém e a pessoa tem imagem e a pessoa dá a imagem para ele quebrar, ele não quebra não. Quem quebra é o dono da imagem. Entendeu? Porque é a pessoa que tem que tirar aquilo do coração. Não adianta a gente falar. Ela precisa tirar aquilo do coração. Quando a pessoa quebra uma imagem sua, então realmente ela demonstra, eu não acredito mais nisso. Isso não é mais o meu Deus. Por isso, isso é sabedoria, irmãos. É assim que a gente tem que evangelizar. E eles convidando o padre para fazer lá o ritual, aí fez tudo, e quando foi no final, ele viu que ali tinha pessoas evangélicas também, que ia trabalhar com ele, e ficaram procurando assim alguém entre si para poder fazer uma oração também. Só que ali tinha feito tudo, aí fez lá, salpicou a água benta, como eles falam, né? No começo, o pessoal foi para frente, a gente estava todo mundo enfileirado, e eu me afastei. Eu fiquei por trás e não participei daquela ação. E no final só tinha eu e o irmão do dono do comércio, que era evangélico, mas a esposa dele não achou por bem ele fazer a oração. Ele falou assim, não, ele vai ficar um pouco nervoso e tal, você mesmo vai lá. Aí eu fui e levei o meu pensamento a Deus, não assim, dirigindo palavra na minha oração que fosse atacar aquilo que foi feito naquele momento. E assim eu fiz a oração pela misericórdia de Deus, e no final as pessoas ficaram assim radiantes, né? Porque, assim, não para me engrandecer, mas eu vi assim, tinha pessoas até de fora que não estavam participando ali, que veio e assim me cumprimentou de uma certa forma que, assim, eu vi que as pessoas deram crédito para aquela ação que foi feita naquele momento, não pela minha parte, mas pela misericórdia de Deus, né? E às vezes esse pessoal como eu já fui de lá, não temos assim aquele entendimento como estamos lá, o qual a gente tem na presença do nosso Deus hoje, né? Aí eles mesmo fazendo essa ação por si próprio volta quebrando, né? E já participei em outros momentos também que pessoas, assim eu não sei o porquê, teve essa mesma oportunidade e fez tudo ao contrário. Aí eu falei, meu Deus, às vezes Deus coloca a gente em alguma situação, né? Para a gente ver realmente o que é o poder de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós estamos contritos ao nosso Deus e debaixo da obediência do Senhor, a gente passa por essas experiências. E é muito interessante, né? Porque ali foi pregado algo ao contrário da palavra de Deus. Mas depois de tudo aquilo ser feito, Deus usou alguém, se manifestou na vida de alguém para trazer algo diferente que pudesse levar o entendimento da palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam ali também prestigiando, né? Obrigado. Exatamente isso, irmãos. A gente precisa ter esse respeito sempre. Hoje nós conhecíamos Jesus, mas antes de conhecer Jesus, a gente tinha aquilo era santo, né? Era um Deus. Era a nossa devoção a eles. Então, a gente, por amor às pessoas, a gente sabe que a Bíblia nos diz, né, que aquilo não tem valor nenhum, mas a pessoa ainda não entendeu a verdade. Então, a gente nunca ataca. O evangelismo, quando a gente vai evangelizar alguém, irmãos, a gente nunca ataca as pessoas, né? Você nunca deve evangelizar, porque isso aí, esse santo aí, não age. Não, irmãos. Claro que se a pessoa perguntar, você não vai mentir. Se a pessoa perguntar, você tem que falar a verdade, mas sempre leve para Jesus, né? O nosso evangelismo é mostrar Jesus. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é meu trabalho convencer ninguém. Meu trabalho é apresentar Jesus. E quando Jesus fala assim para eles, olha, fala que o Senhor precisa dessa jumentinha. Vamos fazer uma outra analogia. Será que Deus precisa de nós para alguma coisa?
Não, Deus não precisa de nós. Mas vocês já pensaram que Deus nos deu o privilégio de fazermos parte da história da humanidade? Que Deus nos deu o privilégio de levarmos as pessoas a Ele. Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. Assim como Ele usou aquele jumentinho. Jesus quer nos usar. Ele quer que nós sejamos participantes dessa história maravilhosa de Deus com o homem. Ele quer. Não que Ele precise, mas Ele quer nos usar. E é interessante, irmãos, que as vestes e os ramos eram jogados e quem passava em cima era o jumentinho. Mas os aplausos eram para quem? Para Jesus. Se Jesus te usar, você é só um jumentinho. Os aplausos, a glória é dele. Quem estava pisando nas vestes e nos ramos das árvores era o jumentinho. Mas quem estava sendo aplaudido era Jesus. Jesus quer nos usar para Ele ser glorificado. A glória é sempre dele, irmãos. Tudo que você fizer, por mais bem feito que você fizer, lembre-se, é para a glória dele. Os aplausos são para Ele, não para você. Porque não foi você que pagou o preço do pecado. Foi Ele. Aliás, nós não ia conseguir pagar esse preço. Quem pagou o preço do nosso pecado foi Jesus. Que glória eu tenho na salvação, irmãos. Ainda que eu ganhe uma pessoa para Jesus, eu evangelize uma pessoa e ela venha para Jesus, claro, vou me encher de felicidade. Né? Isso é normal. Mas eu achar que eu sou alguma coisa, nossa, porque olha como eu prego bonito, né? A pessoa se converteu com a minha pregação. Não, a pessoa se converteu porque Jesus morreu por ela na cruz e ela entendeu esse amor de Jesus. Foi porque a gente fala bonito não, irmãos. Tá? Não foi porque nós somos apenas o jumentinho. Entendeu? Que Jesus quer usar. Nós temos que estar à disposição para sermos usados por Jesus. Lembrando que a glória é dele e tudo é por ele. Sempre por ele. Então, irmãos, onde que o homem tem errado nesse processo de história da humanidade? É que até as coisas de Deus o homem está roubando para si a glória. Tem muito pastor, muitos líderes aí querendo glória. Querendo likes, hoje em dia é tudo likes, né? Seguidores, falando palavras bonitas para ter mais seguidores. Agora eu pergunto, essas pessoas estão seguindo o jumentinho ou Cristo? Nós temos levado as pessoas a seguir o jumentinho ou a Cristo? Porque se for para o jumentinho, está tudo errado. Quem pagou o preço na cruz foi Jesus Cristo. E ninguém mais. Como eu posso querer glória de algo que eu não tive participação? Eu não tenho participação na salvação. Foi Jesus que pagou o preço pela minha vida. Então, irmãos, deixe Jesus te usar. Mas seja como esse jumentinho, a glória para Ele sempre. É isso que Jesus quer. Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. Assim como Ele usou esse jumentinho, o pastor está lá assim, vocês viram, né? Próxima vez que ele der estudo, aí ele fica falando que eu fico pressionando, tá vendo lá, né? Testemunhas. Lembrem-se disso, irmãos. Seja sempre um servo do Senhor. Seja um servo, se coloque na posição
que é a nossa posição de servo, nada além disso. E já é o suficiente para cada um de nós. Ser servo deve ser no nosso coração mais do que suficiente para nós servirmos a Jesus.